E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos, e eu quero mostrar aqui para você como é que você pode criar um sermão modelo, um modelo de sermão, para facilitar o seu trabalho e ganhar tempo na hora de preparar as suas pregações. Nos nossos podcasts que nós temos feito aqui, muito focados em como pessoas como Nicodemos, já passou por aqui, o Wilson Porte Júnior, o Guilherme Amarino do Projeto Sola, o Gutierrez Siqueira e outros que estão nos mostrando como fazemos sermões. Em um desses eu mostrei como eu preparava o meu modelo de sermão para ganhar tempo na hora de preparar as pregações. E as pessoas pediram para que eu fizesse então um vídeo explicando como é que eu preparo isso. Para você ver como as suas sugestões são importantes, a gente vai preparar esse vídeo agora respondendo a essa pergunta, como nós já fizemos inclusive em outros momentos. Outros vídeos do canal são respostas a pedidos de vocês e eu vou mostrar aqui para você como eu preparo isso. Mas fica aqui o parêntese e esse pedido. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal, deixa aí nos comentários que nós temos muito interesse de produzir os vídeos que vocês querem assistir aqui. Então vamos lá para eu mostrar para vocês qual é o meu modelo e como é que nós podemos fazer isso. Então aqui, se eu vier no meu gerenciador de sermões, que eu já deixo aqui o atalho na tela, ou se eu quiser, vindo aqui em ferramentas, posso pesquisar aqui para o gerenciador de sermão e arrastar aqui para a tela. Deixa eu arrastar e preencher aqui. Eu tenho os meus sermões e se eu vier pelos padrões já definidos aqui do Logos, ele me dá a opção de preparar um sermão em branco. Se eu clicar em adicionar, ele vai então preparar para mim esse sermão assim. Mas perceba, não tem nada aqui, não tem nenhuma informação aqui a não ser o orador, que está meu nome porque ele já puxa da conta, mas não tem nada pré-definido. Então toda vez eu tinha que preparar e escrever a estrutura do meu sermão e depois preenchê-la. Mas o Logos tem uma maneira de você ganhar tempo e evitar isso. Como é que você faz? Ao invés de clicar aqui em adicionar sermão em branco, você pode criar um modelo para que você venha aqui em seus modelos, escolha ele e clique em adicionar. E agora quando você faz isso, ele vai vir com a estrutura que você preparou. No meu caso, vocês estão vendo aqui a minha estrutura pré-definida para preparar os meus sermões. Então essa aqui é a minha estrutura e eu quero mostrar para você como é que você pode fazer uma semelhante para você ou usar a sua própria estrutura, a maneira que você tem para o seu sermão e criar um modelo para você acessar facilmente também com um clique. Vou abrir aqui então a nossa conta de apresentação do pacote Portfólio para que vocês vejam como nós podemos criar um modelo de sermão do zero e entendam como fazerem aí também, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, nós vamos procurar o gerenciador de sermão, vamos aqui então em ferramentas, pesquisar por ele, dessa vez eu até mostrar de jeito diferente, então eu posso digitar aqui, gerenciador, nem precisa muito, e já posso selecionar. Ele abriu aqui em outro monitor, mas vou arrastar para cá para a gente ver. Então, mesma coisa, aqui o sermão tem um modelo em branco, se eu clicar em adicionar, ele vai vir dessa maneira. Mas não é isso que a gente quer. Se eu vier aqui, eu ainda não tenho modelos. Como então eu crio esses modelos? Eu vou criar um sermão em branco, então deixa eu excluir esse aqui só para você ver exatamente do zero. Então, eu vou criar um sermão em branco. E agora eu vou começar a preparar essa estrutura. Eu vou construir uma estrutura igual a que eu tenho lá no meu sermão, certo? A minha estrutura de sermão, só a título de exemplo, mas você vai poder fazer isso exatamente da maneira que você quer. Então aqui no meu caso, eu coloco o título 2, você tem aqui formatações diferentes para utilizar. Eu gosto de usar aqui o título 2 e a primeira coisa que eu tenho aqui é a minha legenda de cores. Eu coloco ela aqui e coloco aqui embaixo o pontilhado, os bullet points para poder fazer a minha estrutura. Deixa eu colocar aqui, eu coloco o nome legenda de cores em negrito e agora eu começo a escrever. Aqui a primeira coisa que eu tenho é estrutura do sermão e coisas que eu tenho que falar no sermão. Opa! Puxando da memória. E não lendo. Então essa é a primeira coisa que eu tenho aqui. Eu tenho também texto da pregação. Então esse é o texto que eu estou expondo. Eu tenho também o texto bíblico, que são textos bíblicos citados. Vou até colocar assim, vai ficar mais fácil. Texto bíblico citado. Tenho coisas para ler na íntegra. Ler na íntegra. Tenho aplicações. Comandos para mim mesmo e tenho frases de transição.
E para cada um desses eu tenho uma formatação. Deixa eu tirar aqui primeiro o negrito disso, porque eu não coloco. E aqui o primeiro eu uso o azul, certo? Então eu vou colocar aqui azul. Esse texto da pregação eu uso o vermelho. O texto bíblico citado eu uso o laranja. Eu faço uma diferença entre esses dois porque assim me ajuda a saber, não, isso aqui é o texto que eu estou expondo, então eu vou aplicar aqui ele. E aí isso aqui é uma citação de um outro texto para complementar o ensino do texto da minha pregação. Eu tenho aqui também coisas para ler na íntegra, então citações de livros, de autores, de coisas do tipo. Aplicações eu coloco em, sei lá se isso é rosa, roxo, lilás, você escolhe aí o que é. Comandos para mim mesmo eu coloco em verde. E frases de transição eu coloco aqui nesse outro azul aqui que é um pouquinho mais escuro. Então essa aqui é a minha estrutura, minha legenda de cores. E aí eu preparo aqui a estrutura em si. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é o texto base. Vou colocar aqui, que é como eu chamo aquele texto que eu vou expor. Aí depois de fazer isso eu coloco um xizinho aqui e eu tiro a formatação dele. Por quê? Porque se eu não fizer isso, toda vez que eu der Enter e começar a escrever, ó, ele vai puxar a formatação da última linha. E essa formatação eu gosto só para os títulos de cabeçalho, não para o que está escrito dentro. Então eu coloco já um xizinho para a partir daí eu poder escrever com tudo limpinho assim na formatação certa. Então eu tenho aqui o texto base e deixa eu colocar aqui a formatação dele. Eu coloco ele no azulzinho, coloco ele aqui título 2 e coloco o negrito. E aí, para ganhar tempo, eu poderia simplesmente sair e escrever de novo, mudar todas as formatações. Mas para ganhar tempo, eu seleciono aqui, Ctrl C, e agora Ctrl V, e agora eu troco, né? Então, depois de texto base, eu tenho aqui introdução. E aí também vem introdução. Depois eu tenho já a ideia do sermão. Então, a ideia principal aqui. Vou colocar ideia principal. Ó, aqui eu já perdi a formatação, né? Eu vou fazer assim e vou alterá-la. Vou selecionar e vou clicar aqui para ser texto normal. Ok. Aí depois disso eu tenho o primeiro ponto. Então eu coloco assim. E aqui no primeiro ponto eu tenho algumas coisas que eu acho que são muito relevantes da gente fazer em cada divisão. Então não necessariamente eu faço todas elas na divisão, mas geralmente sim. E aqui eu tenho a ideia de apontar. Ó, se eu apagar o X, eu perco a formatação, certo? Então o que é que eu faço? Eu permaneço com o X, eu começo a digitar e depois eu apago. Apontar para o texto é a primeira coisa. Então deixa eu apagar agora o Xzinho e agora eu posso continuar. Apontar para o texto, explicar o texto. A ideia de apontar para o texto é ler o texto com o pessoal e mostrar para eles o que é que eu estou explicando, né? Aí depois explicar o texto, ilustrar o texto. Essas coisas não acontecem necessariamente nessa ordem, nem separadas, muitas vezes elas estão mescladas, mas são coisas que são úteis da gente ter aqui. Comparar o texto com outros textos, para mostrar o que a escritura como um todo diz e não um texto isolado. E tenho aqui aplicar o texto. Então essas são as coisas que eu faço basicamente em todas as divisões. E aí vamos também copiar isso daqui tudo e já colocar aqui. Aí agora a gente só troca aqui, ó, o nome, pronto. E aqui vamos colocar o terceiro ponto. Geralmente é o que o pessoal prega, tem gente que entende que todo sermão tem que ter 3 pontos. Não é essa a minha visão, mas aqui já deixo aqui 3 pontos. No meu eu coloco lá 5 porque eu considero ali como uma média máxima, vamos dizer. Em geral, eu não prego sermões que tem mais de 5 pontos. É difícil demais ter isso. Em geral fica ali entre 2 a 5 pontos. Mas aí você pode colocar quanto você quiser. E aí você pode ir copiando e colando para adicionar mais pontos caso queira. Ou simplesmente apagando. Então eu coloco isso e por fim eu tenho aqui um espaço de conclusão e de rascunho. Mas considerando que algumas pessoas gostam de ter um bloco maciço de aplicações ao final, vamos colocar aqui esse bloco. Então eu vou pegar aqui esse aqui do texto da ideia principal, vou colocar aqui, ó, e vou trocar o nome por aplicações. Aplicações. E como a aplicação aqui então ela não é uma frase no meio do texto, ela é uma estrutura, eu deixo em azul.
No meu caso, como eu gosto de fazer as aplicações durante o sermão, eu coloco ela roxinha lá para eu saber. Mas ok. E aqui a gente tem, por fim, conclusão. Vamos colocar aqui, conclusão. E a última coisa que eu tenho na minha estrutura de sermão padrão é um espaço para rascunhos. Então aqui é meio que o sermão pronto e o rascunho é onde eu começo jogando ali todas as citações que eu acho que vão ser interessantes, todas as observações que eu achei relevantes, que eu fiz ali, que eu fui percebendo. E depois eu vou tirando o rascunho e inserindo no corpo do texto de maneira organizada. Então vamos pegar aqui e colocar isso também. Eu gosto de fazer assim, eu coloco vários tracinhos. E aí eu coloco Enter, coloco aqui rascunho, 2 pontos. Agora eu vou colocar aqui um xizinho para manter lá aquela ideia de formatação. E aqui eu vou trocar essa formatação. Então eu vou colocar ele vermelho, vou colocar negrito e vou colocar título 2. E pronto, agora eu tenho aqui essa distinção. Esses slides, você tem como deixar eles pré-definidos, eu costumo não usar. Então você pode vir aqui nos 3 pontinhos e desativar os slides. Mas basicamente aqui a gente criou uma estrutura, certo? Agora a pergunta é, como eu faço isso virar um modelo que toda vez que eu quiser eu posso ir lá e acessar? É aqui na hora de salvar que você vai ter essa distinção. Então eu recomendo que você dê um título que remeta a você que isso é um modelo de sermão, por isso que lá eu escrevo modelo de sermão mesmo, mas você pode colocar sermão padrão, estrutura padrão, o que você quiser. Então, modelo de sermão. E aqui, ao invés de deixar aqui como sermão, a gente troca para modelo. Agora, tendo feito isso, a gente pode fechar aqui e esse sermão não vai mais aparecer aqui no gerenciador de sermões. Ele vai sair daqui e se eu vier aqui onde tem sermão em branco, agora vai ter aqui modelo de sermão. Então, se eu clicar nele e clicar em adicionar, agora vai estar aqui a minha estrutura do jeito que eu preparei. Então é assim que você cria a sua própria estrutura de sermão, um modelo para acessar mais facilmente. Espero que isso tenha sido uma dica útil para você. Depois compartilhe aí com a gente ideias que você tem para a sua estrutura de sermão. Marque no seu Instagram a gente em prints da sua tela de estrutura padrão de sermão para a gente dar uma olhada. Tenho certeza que os usuários vão gostar disso. E marque a gente lá que a gente compartilha nos stories também para dar ideia para os pregadores aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem aí nos comentários, deixem recomendações de outros vídeos, fiquem com os nossos outros vídeos e até a próxima. Valeu!